Eduardo avisa Ariadna e Tadeu que vai morar com eles. João tenta disfarçar a inveja que sente de Gael, dizendo que estava brincando com ele depois de falar que sempre fica com tudo. Gael tenta animá-lo e também acha muito difícil ser contratado. Conrado informa Bruno e Álvaro que no contrato firmado entre eles e Olga não há nenhuma cláusula dando direito aos sócios a se retirarem da sociedade, a menos que tenham uma votação. Por outro lado, por ser a sócia majoritária, Olga tem o direito de acabar com a sociedade. Conrado os instrui a brigar para que os dois escritórios paguem as dívidas e gastos em partes iguais. Acontece que Álvaro e Bruno não têm como arcar com essas despesas. Yolanda diz a Gema que o diretor insiste em contar à sua mãe e à Bárbara o que está acontecendo com os pais dos alunos. Yolanda acredita que em breve os pais vão se esquecer de Gema e se darão conta de que ela é um exemplo para os outros alunos do que não se deve fazer. Gema fica chateada porque engravidou contra sua vontade. Eduardo quer ser aceito pelo filho e diz a Tadeu que uma mãe não joga futebol como um pai. Ariadna ouve e diz ao filho que pode jogar com ele, lembrando que esse esporte não é exclusivo de homens. Ariadna repreende Eduardo por fazer comentários que possam confundir Tadeu, porque ela não vai voltar com ele. Eduardo avisa Bárbara que vai morar na casa. Bárbara está de acordo, mas o proíbe de voltar para Ariadna. Eduardo afirma que faz pelo filho e pergunta se seu amor por Lino a deixou idiota. Eduardo avisa que não vai permitir que sua mulher corra para os braços de Álvaro e muito menos levando seu filho. João se oferece para ajudar Gael no projeto que precisa apresentar para a agência de Miami. Gael recusa, mas diz que quando tiver algo mais concreto, pedirá sua opinião. Conrado informa Álvaro que Olga pode dar à luz onde quiser, mas quando a menina nascer, ele poderá pedir a guarda na justiça. Definitivamente, esse não é um dia de boas notícias para Álvaro, porém ele está determinado a impedir Olga de sair do país. Várias colegas de Gema se recusam a se sentar ao lado dela na escola. Jimmy se revolta e defende a namorada, avisando para toda a sala que o filho de Gema é como se fosse seu e não se importa com o que digam. Clarinha se aproxima para brincar com Tadeu e Daphne tenta impedir. Ariadna chama a Daphne para um canto e diz que seu problema é com ela e não com Tadeu. Daphne não tem nada contra Tadeu, mas como Ariadna sempre está com o filho, tem medo de que Clarinha fique sabendo que o tio de Tadeu poderá ser o pai dele, alegando que não saberia explicar isso à filha. Ariadna acha uma pena que Daphne não saiba explicar à própria filha que o amor é maior que qualquer título dado às pessoas. Quando Daphne entender o que uma pessoa é capaz de fazer por amor, vai saber que esse é o sentimento mais poderoso que qualquer outra coisa. Daphne fica pensativa. Jimmy leva a Gema para casa e Lino interrompe um beijo dos pombinhos. Quando o garoto vai embora, o psicopata aconselha a Gema a ter cuidado com quem sai e com quem anda. Uma menina linda como Gema pode ser vítima de um aproveitador. Gema ri e afirma que Jimmy é um fofo. Lino avisa para ela não confiar tanto e conta a história de um abusador. Gema continua rindo porque Jimmy jamais faria isso, mas Lino retruca. Ariadna fica encantada com a facilidade que o filho tem para memorizar os números. Tadeu comenta com a mãe que não vê seu pai há horas. Ariadna pergunta ao filho o que ele conversou com Clarinha.
Tadeu conta ter dito a ela que sua festa de aniversário vai estar maneiríssima. Ariadna se preocupa. Bárbara, Daphne e Clarinha jantam juntas e Gael chega de bom humor. Daphne se oferece para servir um prato de comida para ele, mas Gael diz gentilmente que tem 2 mãos para se servir. Eduardo se junta a eles e em seguida pede para sua mãe servir sua comida. Gael sugere que o irmão prepare o próprio prato. O preferido de Bárbara sorri debochado. Gael deixa claro a Eduardo que Bárbara e Daphne não estão à sua disposição, mas não dizem nada por educação. Gael também não entende por que ele voltou se estava iniciando uma nova vida. Eduardo continua com um sorrisinho bobo e beija a cabeça de sua mãe, que reclama da barba espetando sua cabeça. Tadeu não quer mudar de casa antes do seu aniversário para poder comemorar no jardim. Ariadna dá várias sugestões para comemorarem mesmo estando morando num hotel. Tadeu pergunta se seu pai vai estar presente. Ariadna lembra que ela e seu pai não vão morar juntos, mas explica que Eduardo sempre será seu pai e quer que Tadeu faça o que o seu coração mandar. Tadeu sugere fazerem 2 festas de aniversário, uma no hotel com a mãe e outra na casa da avó com seu pai. Gael acaba servindo Eduardo, mas avisa que é porque deu vontade, não por merecimento. Eduardo retruca perguntando desde quando ele decide alguma coisa ali. Gael diz que desde agora e avisa que as coisas já não são como antes. Seu irmão sabia muito bem que iria perder sua família. Bárbara pede para os filhos pararem de discutir. Eduardo não pensa em discutir com Gael. Gael espera que Eduardo durma no sofá como Álvaro fez quando se separou de Olga e oferece seu apartamento. Eduardo debocha e diz que prefere dormir na casa de sua família, já que Gael não é um falcão. Gael não se ofende com isso e sabe honrar o sobrenome sem causar sofrimento nem se fazendo de vítima. Eduardo ameaça bater em Gael, mas Bárbara acaba com a discussão. Por telefone, Álvaro comenta com Ariadna estar preocupado com a atitude de Olga depois que a sociedade foi desfeita. Sua ex poderia ficar com a casa da família Falcon caso a hipoteca não seja paga. Álvaro e Ariadna não veem a hora de estar juntos para sempre. Olga confessa a Lorena que só irá para a Espanha depois de ver Álvaro destruído e quer que ele veja como Ariadna é pouca coisa. Lorena comenta que Ariadna estará em um evento sobre violência de gênero. Olga reclama de inchaço pela retenção de líquidos e Lorena pede que ela não tome diuréticos porque podem ser prejudiciais para a gravidez. Olga afirma que sabe o que faz. Gael conta a Daphne que passou na primeira fase da seleção da agência de Miami e admite que está muito emocionado com a possibilidade de ser contratado. Daphne o parabeniza. Ariadna aparece e Daphne se retira, deixando Gael confuso. Eduardo tenta manipular Tadeu, avisando que vai dormir no sofá da sala e diz que gostaria de ler uma historinha para ele dormir, mas Ariadna agiria como louca. Tadeu diz que sua mãe não é louca. Eduardo fala que agora sua mãe é má porque quer separar os dois. Tadeu defende Ariadna e diz que ela fica melhor quando seu pai está longe. Eduardo pergunta ao filho se ele fica feliz que ele e sua mãe não estejam juntos. Tadeu surpreende, afirmando que a felicidade de sua mãe é ao lado de seu tio Álvaro. Eduardo engole seco. Ariadna agradece a Gael por apoiar seu relacionamento com Álvaro.
e lamenta que Daphne tenha lhe dado as costas. Gael pede que ela não seja tão dura com Daphne porque foi criada com costumes diferentes. Ariadna se preocupa que a postura conservadora de Daphne se transforme em um problema para ela. Gael concorda e diz que gostaria que ela tivesse a mente mais aberta. Gael intercede por Álvaro e Ariadna para sua mãe, mas ela não aceita. Bárbara muda de assunto e revela que ela e Lino começaram uma relação. Gael apoia e Bárbara pergunta sobre seu trabalho. Gael começa a contar seu dilema. Ariadna pede para Gemma checar os bolsos das roupas de Joaquim para ver se encontram alguma pista dos arquivos. Gemma compartilha com Ariadna que sua tia a proibiu de falar com ela. Bárbara incentiva Gael a pensar em sua carreira e diz que será difícil levar Daphne e as crianças para Miami se for contratado. Eduardo critica Ariadna por ter contado ao filho sobre ela e Álvaro, alegando que o menino pode ficar com algum trauma. Ariadna lembra que o primeiro trauma do filho foi de ser abandonado pelo pai e afirma que Tadeu é capaz de entender o que muitos adultos não são capazes. Gemma consegue a permissão de Bárbara para mexer nas roupas de Joaquim, mas não conta o verdadeiro motivo. Eduardo avisa Bárbara que quer fazer uma festa de aniversário para Tadeu no jardim. Bárbara não se opõe e pergunta se ele não deveria estar procurando um trabalho. Eduardo diz que só quer estar com o filho e Bárbara quer saber se ele não está usando Tadeu para voltar com Ariadna. Eduardo se faz de ofendido e Bárbara vai preparar o café do folgado. Gemma pergunta a Eduardo se ele não está muito crescidinho para dar em seu café. Gael mostra sua ideia para João, que o aconselha a se cuidar para que os chefes não fiquem sabendo sobre Miami. Álvaro diz a Ariadna que já viu o apartamento ideal para ela e Tadeu viverem e insiste para ajudar com o aluguel. Gemma recebe pelo celular um meme de mau gosto sobre possíveis pais de seu filho. Por mensagem, Gael informa Daphne que não vai poder vê-la para trabalhar no projeto de Miami. Ela fica chateada, mas responde que está ok. Álvaro vai ficar com Tadeu para Ariadna apresentar uma conferência. Daphne quase flagra Lino escrevendo um e-mail ameaçando Ariadna. Bárbara percebe que Gemma está procurando pistas nas roupas do marido para ajudar Ariadna e exige que ela entregue o que escondeu. Durante a conferência de Ariadna, Lorena aproveita para criticá-la na frente de todas as mulheres por estar com um homem que tem a mulher grávida. Ela diz que Ariadna é uma hipócrita e não a representa.